Vamos para o quarto e último vídeo desta aula sobre como estimular a autoestima dos filhos. Mas antes volto a reforçar que para assistir esta última parte, primeiro vocês devem ter assistido os vídeos anteriores, onde eu explico a lógica com que eu construí essa aula, onde apresento todo o funcionamento cerebral e o que é este processo chamado adolescência. Assistir os vídeos da aula na sequência certa garantirá que vocês entendam da melhor forma possível todo o conteúdo. Chegou a hora de juntar tudo que eu falei até aqui para mostrar como ajudar nossos filhos a melhorarem sua autoestima. Vamos primeiro explicar na teoria e depois partimos para os exemplos práticos. Bom, acredito que depois de tudo isso que eu estou falando, vocês devem estar se perguntando o seguinte: como eu posso ajudar meus filhos a melhorarem a autoestima para poderem passar por esta fase de forma mais saudável? A resposta para a pergunta anterior pode ser dada unindo os pontos que frisei desde o início da aula. As crianças registram na memória as emoções e percepções sobre o que entendem do que os pais pensam e sentem por elas, sem ter capacidade de realizar análises críticas dos fatos. Constroem uma série de conceitos sobre si mesmo que são muitas vezes equivocados. Ao longo da adolescência, vão desenvolvendo a capacidade de análise racional, lógica, que possibilitará reavaliarem os conceitos armazenados ao longo da infância. Que uma boa autoestima está alicerçada na percepção de que foi e merece ser valorizado, respeitado, aceito e amado. A tarefa dos pais será de auxiliá-los a perceberem que alguns dos conceitos ou percepções que possuem foram construídos ao longo da infância e que, possivelmente, podem não serem mais aplicados ou utilizados no dia de hoje. E que alguns conceitos podem ter sido percebidos de forma equivocada. A intervenção dos pais pode ter objetivo ajudá-los a utilizarem a capacidade cognitiva atual para analisarem quem são com os olhos não mais de uma criança, mas de um indivíduo quase adulto, com capacidade de análise, crítica e de julgamento. São os pais que convivem com os filhos ao longo de toda a infância e adolescência. Por isso, são eles que estão mais habilitados para identificar quais são os conceitos que eles possuem sobre si mesmos que possam estar dificultando esta evolução na adolescência. Os pais têm inúmeras oportunidades de observar seus filhos para perceberem o que eles pensam, sentem ou se estão vivenciando alguma situação difícil, constrangedora ou mesmo angustiante. Serão nesses momentos que pequenas e pontuais intervenções podem ter excelente resultado sobre a autoestima dos filhos de vocês. Bom, como eu sempre gosto dos exemplos, vamos aos exemplos dessas situações onde você pode identificar alguma coisa e intervir. No momento em que o filho chega da escola, chateado, porque algum colega lhe disse alguma coisa, ou por não terem deixado participar de algo, ou por terem criticado algo que ele disse ou que ele tenha feito. Uma outra situação, você ouve seu filho reclamar do próprio corpo, se achar feio, por exemplo. Ou então você percebe que seu filho evita se expor ou evita se expressar. Teria uma infinidade de outros exemplos simples que nós podemos observar no dia a dia dos filhos. Basta ficarmos atentos às coisas ditas subliminarmente. Alguns de vocês pensariam: pô, mas meus filhos não falam, não me contam nada. Certo, o adolescente não conta. Mas pare para observar que você vai identificar que talvez algo possa estar incomodando. Vocês devem aproveitar todas as oportunidades que surgem para auxiliar os filhos e entenderem e acreditarem
principalmente fazê-los crer que eles são indivíduos únicos, com identidade, características, sentimentos, desejos e sonhos próprios, e tudo isso diferente dos colegas. E que eles devem se aceitar e serem aceitos como são, com todas as suas particularidades e todas as suas características, sem precisar copiar ou imitar os colegas, sem precisar fazer igual ao outro para ser aceito. Levá-los a entender que não existe perfeição ou pessoa perfeita. Todos os indivíduos possuem qualidades e dificuldades. São quem são e merecem respeito e valorização exatamente por terem qualidades e dificuldades. No equilíbrio entre qualidades e dificuldades, ninguém é superior a ninguém. Apenas alguns terão mais qualidades num aspecto, enquanto que outros terão mais qualidades no outro aspecto. Fazê-los perceber que eles devem ter confiança e certeza do seu valor, das suas qualidades e capacidades, sem necessitarem serem perfeitos. Gente, a busca pela perfeição, isso é um horror para o adolescente e para a criança. Fazê-los perceber que têm características positivas e qualidades suficientes para merecerem serem amados, sendo quem são e como são, sem necessitar se adaptar para agradar ninguém. Também fazê-los entender que ninguém consegue agradar a todos. Cabe a cada um de nós encontrar o grupo de amigos que saberá nos valorizar, respeitar, aceitar e nos amar. Mas que sempre haverão pessoas que não saberão aceitar quem nós somos do jeito que nós somos. Apenas nos afastamos dessas pessoas. Os adolescentes que acreditam nesses 5 pontos que eu acabei de falar estarão muito mais preparados para enfrentar os desafios e provocações comuns da adolescência. Cabe aos pais prepará-los e ajudá-los para que consigam responder corretamente os questionamentos conscientes e inconscientes que surgem durante os desafios que eu citei anteriormente, lembram? Pergunta: será que eu tenho direito de ser assim ou de desejar que ocorra assim? Ajudá-los a responder que sim, eu tenho direito, pois meus pais me ensinaram que eu mereço ser quem sou e ser aceito e respeitado da forma que eu sou. A outra questão era: será que terei capacidade de enfrentar ou de realizar? Ajudá-los a responder que sim, eu tenho capacidade, pois meus pais sempre valorizaram minhas habilidades e demonstraram satisfação com meus resultados, ou souberam ou me fizeram entender que não necessito ser perfeito e eu posso buscar soluções para as dificuldades que um dia surgirem na minha vida e eu vou superá-las. A outra pergunta: será que eu tenho habilidade suficiente ou sou suficiente? Novamente ajudá-los a responder que sim, eu desenvolvi habilidades com o apoio e reconhecimento dos meus pais. Eles sempre me fizeram sentir que eu sou bom o suficiente e consigo atingir os objetivos, mas que eu não necessito ser perfeito. A outra pergunta era: será que eu deixarei de ser amado ou conseguirei ser amado como eu sou? Novamente levá-los a responder que mesmo que não agrade a todos, eu sempre terei quem me ame, pois meus pais sempre demonstraram que me amavam, que me amam, que me aceitam como eu sou, e eu tenho valor suficiente para que me amem do jeito que eu sou. E a outra pergunta era: será que a sociedade, os amigos aceitarão quem eu sou da forma que eu sou? Novamente ajudá-los a responder que talvez nem todos, mas não preciso ser aceito por todos. Quem souber reconhecer o meu valor, saberá me aceitar como eu sou. E ainda, será que eu posso expressar livremente quem eu sou? E mais uma vez ajudá-los a responder que sim, posso ser verdadeiro, pois só assim quem se aproximar de mim será pelo que eu sou, e eu poderei sendo sempre quem eu sou, sem ter que fingir. Bom, tudo muito bom, tudo muito bem, mas na prática, como é que se faz tudo isso? Vamos relembrar os 4 desafios ou buscas da adolescência que eu citei anteriormente. Lembram deles? Busca pela identidade, busca pela independência,
aceitação do corpo e reconhecimento da sexualidade. Como eu disse, os pais devem observar e acompanhar o que acontece no dia a dia dos filhos, observando como estão lidando com as situações que envolvem estes desafios. Com esta observação, terão incontáveis oportunidades para auxiliar os filhos a qualificar a sua própria autoestima. Sempre lembrando que será fundamental nesse processo transmitir a eles e levá-los a terem certeza do quanto vocês, pais, os valorizam, respeitam, aceitam e os amam de forma como são, com todas as características, habilidades e fragilidades. Então, vamos àquilo que vocês esperam tanto, que são as sugestões de como fazer isso. Os adolescentes estão mais preparados para enfrentar as contrariedades do dia a dia quando sentem que seus pais respeitam suas opiniões, desejos e valorizam seus potenciais e os apoiam. Os pais devem apoiar e valorizar o direito que os filhos têm de se definirem e se definirem os próprios rumos. É importante ter em mente que os filhos não são uma continuidade dos pais. Eles não precisam seguir os mesmos caminhos e fazer as mesmas escolhas. O fato dos pais terem tido sucesso com as suas escolhas ou terem sido ensinados de que a forma de ser e de fazer esta é a correta, será importante abrir espaço para que os filhos analisem e decidam que estas são as suas escolhas. Cabe aos pais colaborarem com dados, informações e exemplos que enriqueçam a capacidade de decisão dos filhos. É importante transmitir claramente que vocês reconhecem a capacidade dos filhos de analisar e decidir, a capacidade dos filhos de fazerem as próprias escolhas, e vocês apenas orientam para que esse caminho dê certo. Os pais devem conhecer os amigos dos filhos e observar como pensam e agem. Devem ensinar os filhos que eles são indivíduos únicos e têm o direito de serem quem são e como são, independente do risco de serem ou não aceitos por um determinado grupo de colegas. Devem ajudá-los a entender que os verdadeiros amigos saberão aceitar e valorizar cada um dos seus colegas, cada um com as suas características. Observe aqui que este ensinamento só terá lógica e fará efeito se os pais agirem demonstrando que aceitam e valorizam o filho como eles são. Os gestos e as ações influenciam muito mais do que as palavras. Bom, mas os pais devem ajudar os filhos a reconhecerem e valorizarem as próprias qualidades, identidade e independência, mesmo que existam pessoas que discordem do jeito de ser e pensar do filho. Auxiliar os filhos a entenderem que não se consegue agradar a todos. Sempre terão as pessoas que vão discordar e que não aceitarão a forma de ser ou de pensar. Isso em todos os lugares, com todas as pessoas. Os pais devem mostrar aos filhos que uma das tarefas deste período chamado adolescência é o reforço da sua identidade e a busca pela independência. E isso só se consegue se soubermos tomar as próprias decisões, assumindo riscos e resolvendo as dificuldades. Bom, é importante ensiná-los a observar e avaliar se eles estão sendo realmente verdadeiros ou independentes ao seguirem a opinião dos colegas, ou o que os colegas desejam, sem se questionarem se é isto mesmo que eles como indivíduos acreditam ou desejam. É ser independente copiar o que os outros querem? É uma boa pergunta. Na hora de mostrarem ou ensinarem algo aos filhos, os pais devem lembrar que na adolescência os filhos precisam reduzir a influência dos pais sobre seus comportamentos e pensamentos. Sendo assim, os pais devem buscar sugerir, trazer argumentos, levá-los a pensar e concluir. Evitem impor, induzir ou forçá-los a fazer ou pensar da forma com que vocês desejam.
Reforço a importância dos pais deixarem claro para os seus filhos o quanto acreditam neles e nas suas capacidades e potencialidades. Que eles são pessoas únicas, com as próprias características, e merecem e têm o direito de serem como são. Esta mensagem necessita ser transmitida o mais frequente possível, de forma direta ou mesmo subliminar. As sugestões acima auxiliam diretamente na autoestima e na busca pela identidade e independência. As questões ligadas à busca pela aceitação do corpo também merecem uma atenção e apoio por parte dos pais. Será desafiador para o adolescente perceberem ou acreditarem que seus corpos não se enquadram no que é definido como bonito, atrativo, adequado, eficiente, seja lá o que for. Principalmente porque as nossas principais características físicas não podem ser mudadas. Altura, o tom da pele, tipo de cabelo, formato do rosto, quantidade de pelos e tantas outras características que são nossas, não se altera, não se pode mudá-las. E os pais devem auxiliar seus filhos a entenderem que as suas características físicas não impedem que eles atinjam seus objetivos e sejam aceitos na sociedade como eles merecem. Os pais também podem auxiliar os filhos a perceberem e entenderem que os gostos individuais das pessoas são muito variáveis. A sociedade como um todo até tenta definir um gosto ou um tipo padrão. Mas individualmente, cada ser humano terá um tipo, terá um gosto, que é particularmente seu. E existem pessoas que gostam de pessoas altas e os que gostam de pessoas baixas. Há aqueles que gostam de magros, outros daqueles mais gordinhos. Há os que gostam de pessoas musculosas e há os que preferem pessoas delicadas. Há os que gostam de cabelos do tom de pele claro, outros preferem cabelo ou tom de pele escuro. A lista de exemplos pode ser imensa, mas o objetivo é mostrar aos filhos que não será a forma, o aspecto físico que impedirá deles serem felizes, realizados ou aceitos e amados. Os pais também podem auxiliar seus filhos a aceitarem o seu corpo e a sua imagem. Cabe aqui chamar a atenção para um dado. Muitas vezes, os pais demonstram a importância que dão às questões de estética sem perceberem que os filhos observam e armazenam esses conceitos. Se os meus pais gozam de quem é baixo ou fraquinho, certamente desvalorizam o fato de eu ser baixinho ou fraquinho. Uma estratégia que pode ser usada ao levar os filhos a pensarem sobre esses fatos é fazê-los observar as pessoas que circulam na rua no dia a dia. Fazê-los observar que nem todos os lugares, todos os tipos de profissões, entre todas as pessoas, estão satisfeitos com a vida, mas nós vamos encontrar entre todos esses ambientes os mais diferentes tipos físicos. Reforçando a ideia de que a personalidade e quem a pessoa é por dentro que tem valor e não aquilo que ela tem por fora. E por fim, vamos aos exemplos. Numa questão bastante complicada e difícil manejo, as questões ligadas ao processo de assumir a sexualidade adulta. Complexo. Podemos iniciar lembrando que a sociedade evolui rapidamente e os conceitos, tabus, comportamentos e regras nesta área vêm mudando rapidamente. Tem grandes chances dos pais não saberem como lidar com os novos estilos, novas oportunidades e liberdades que os adolescentes têm atualmente. Mas também para os jovens, esta velocidade de mudanças pode ter impacto negativo, principalmente pela precocidade com que as coisas vêm acontecendo. A primeira sugestão que eu daria neste campo seria para que os pais mostrem aos filhos que tudo tem um momento certo. E que este momento certo, ele é diferente para cada uma das pessoas. Alguns se sentem preparados mais cedo, outros têm para fazer certas experiências e outros precisam fazer isso mais tarde, precisam de mais tempo para estarem preparados. O tempo ou a velocidade com que realizamos ou evoluímos no campo sexual não define quem somos
e não nos qualifica nem nos desqualifica. Mostrar aos filhos que tem muito mais chance de ficarmos insatisfeitos e descontentes com o que fizemos ou vivenciamos quando experimentamos algo ou fazemos ou tomamos decisões antes de estarmos realmente preparados para aquilo. Mostrar aos filhos que experimentar ou tomar decisões baseado no que nós mesmos desejamos e pensamos e acreditamos favorece bastante para termos boas experiências. Reforçar a ideia de que o fato de alguns colegas estarem tendo experiências mais cedo em momento algum significa que eles são melhores do que os próprios filhos. Apenas se sentiram preparados mais cedo ou estão fazendo sob pressão dos colegas, o que é muito ruim. Mostrar aos filhos que cabe exclusivamente a eles entenderem e reconhecerem como são e determinarem como devem fazer ou viver as próprias experiências. E que não será a opinião ou a aceitação que dos outros que vai garantir a sua felicidade. Por fim, diria para deixarem claro que vocês seguirão ao lado deles, apoiando, estimulando e amando, independente das características e decisões, independente de acertos ou falhas. Eu poderia ficar aqui horas dando incontáveis exemplos e sugestões, mas eu acredito que cada um dos pais tem suas habilidades e formas de pensar e agir e vão conseguir definir as melhores estratégias e observando os comportamentos e pensamentos, sentimentos dos próprios filhos. É o que eu falei. Observem os seus filhos, adaptem tudo o que eu falei até aqui e vocês saberão exatamente como ajudá-los. Vou repetir então o que eu disse no começo dessa aula. Cada um de vocês saberá como auxiliar seus filhos na construção e solidificação da autoestima se buscarem entender da melhor forma possível os seguintes pontos. Os mecanismos que eu expliquei sobre como funciona o nosso cérebro, a construção das nossas memórias e conceitos sobre nós mesmos, ou seja, como se dá a construção dessas memórias e conceitos, como se dão as tomadas de decisão, todas as decisões que nós tomamos, como o cérebro funciona para tomar as decisões, quais as necessidades e desafios enfrentados pelo adolescente, ou seja, o que eles vão enfrentar, e se eu tivesse que resumir em poucas palavras a lógica das ações que os pais devem ter para ampliar e solidificar a autoestima dos filhos, eu sugeriria que os pais buscassem transmitir aos seus filhos as seguintes mensagens. A adolescência é um período para repensar quem somos e construir quem seremos. Para isso, será importante auxiliar os filhos a desenvolverem a capacidade de analisarem se os conceitos sobre eles mesmos, que construíram e armazenaram durante a infância, ainda são válidos ou se eles devem ser modificados. Outro. Não existe nenhum outro ser humano igual a eles e que eles merecem se valorizarem, serem valorizados com todas as suas características, com todas as suas habilidades. Outra, que eles possuem muitas qualidades e capacidades. E como todas as outras pessoas, também possuem algumas características que não são tão boas e isso não os torna menos do que os outros. Ninguém é perfeito e a vida vai nos ajudando a melhorar cada vez mais. Outra, ninguém consegue ser amigo de todas as pessoas. Sempre terão pessoas que não vão gostar da gente. O importante é que nós nos aproximemos de quem nos respeita, nos valoriza e quem gosta de nós. Outra, temos mais chance de sermos felizes e realizados quando respeitamos as nossas características, as nossas habilidades, os nossos conceitos pessoais e os nossos desejos. E, fundamentalmente, transmitir aos filhos que vocês os amam do jeito que são, com as características, habilidades e dificuldades que têm e que eles merecem encontrar e conviver com pessoas que saibam lhes valorizar e amar.
Bom, chegamos ao final dessa aula e eu quero agradecer muito mais uma vez pela confiança no meu trabalho e eu espero que o conteúdo tenha atingido as expectativas e as necessidades de cada um de vocês. Essa aula ficará disponível de forma gratuita por algum tempo e caso vocês tenham algum conhecido que possa se interessar em assistir, basta pedir para fazerem contato pelo Instagram ou pelo Facebook, que podemos enviar a ficha de inscrição, assim eles poderão ter acesso também. Vou deixar aqui os meios de entrar em contato comigo, caso queiram algum comentário, sugerir alguma coisa, alguma dúvida que vocês tenham ficado, qualquer outra necessidade de contato, né? Ou até quem sabe sugerir temas que vocês gostariam que eu abordasse nas redes sociais. Aqui também tem os dados do meu canal do YouTube, onde lá vocês encontrarão vários outros vídeos com conteúdo sobre adolescência, que vocês podem assistir e ir aprofundando o conhecimento sobre essa etapa maravilhosa da vida. Estão aqui os dados, façam contato, um grande abraço a todos.